então vamos começar a live sobre consórcio com o especialista em planejamento financeiro, Alexandre Corek. Se quiser contar um pouquinho da sua jornada, para o pessoal te conhecer melhor, antes da gente iniciar com um conteúdo riquíssimo, porque é meu canal, né? Meu canal vale ouro. Então tá bom. Dani, primeiramente, obrigado pelo espaço. Sempre bom falar de planejamento financeiro. Consórcio é um assunto que eu gosto bastante, porque eu entendo que é uma opção extremamente válida para a gente alavancar patrimônio, muito eficaz, da mais barata que existe. Então, obrigado pelo convite. Falar no seu canal, eu sei que é falar para muita gente. Bateu 5 mil inscritos já? Rumo aos 6, tá? Que isso, então, ó a responsabilidade que eu tenho, falar para um canal de 5 mil pessoas. Então, obrigado. Bom, falando um pouco de mim, assim, brevemente, sou casado com a Maria Cecília, minha esposa, pai de 2 filhas, da Luísa, de 20 anos, da Isabela, de 13 anos. Trabalho com consultoria financeira, tenho a minha corretora desde 2019, né? Nós somos um hub de soluções financeiras, todas elas voltadas para a blindagem e a alavancagem patrimonial. Então, nós temos algumas soluções, né, dentro do nosso portfólio, e uma delas é o consórcio. Muito bem. E é por isso que ele é meu parceiro de trabalho, gente, que eu não me alio com qualquer pessoa, vocês me respeitem. Então, muito obrigada por aceitar o convite. Vamos E lá. diga para nós, o que é consórcio? Começar começando. Começar começando. Consórcio nada mais é do que um modelo de compra compartilhada. Então você pensa que existe um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, seja ele comprar um bem imóvel ou imóvel, ou até mesmo um serviço, né? Uma viagem, uma formatura. Então você consegue colocar no mesmo grupo pessoas que têm o mesmo objetivo. Então ela é uma compra compartilhada nesse sentido, porque todos eles alimentam um fundo comum, né? E as pessoas são sorteadas, são contempladas ao longo do tempo, de modo que todos consigam alcançar o objetivo. Isso que está por trás do consórcio. E por ele funcionar dessa maneira, ele vai trazer vantagens, né? Que é a questão de não ter juros, né? Ter um dinheiro muito barato, mas a gente vai falando isso ao longo da nossa conversa. Beleza. A Renata comentou aqui, quero saber tudo. Então assiste até o final, ver que você não vai se arrepender. Beleza, você falou de ser contemplado, né? Ser sorteado. Existem 2 formas de dar bom, de você poder pegar o seu bem, né? O sorteio e o lance. Sendo que o lance, ele tem 3 tipos: o fixo, o livre e o embutido. Você pode falar um pouco de cada lance? Porque o sorteio, todo mundo sabe, é sorteio. O sorteio, a única coisa que é importante dizer, né? É que o sorteio ele é realizado pela Loteria Federal. Então isso garante que não há fraude nesse sistema, tá? Então uma coisa bem segura. Então, pelo menos uma pessoa será contemplada todo mês em razão do sorteio, tá? Legal. Tirando a questão sorte do jogo, né? Vamos falar das outras maneiras que a gente tem de acessar o recurso com mais velocidade. Porque o lance nada mais é do que um mecanismo, né, para o consorciado conseguir adquirir o recurso com mais velocidade. Então, vamos começar a falar do lance livre. O lance livre é aquele lance que em toda assembleia, né, a gente sabe que o consórcio tem uma assembleia por mês, todos ofertam lances. Aquilo que ele tem à disposição, né, para colocar de maneira antecipada e acessar o recurso completo. Então esse é o lance livre. Os maiores lances levam. Então aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior saem na frente nesse quesito. Uma outra modalidade é o lance fixo. Alguns grupos, né, eles fazem um grupo um pouco menor, mais reduzido de pessoas, daquelas pessoas que têm, por exemplo, 40% do valor da carta para ofertar como lance. Então, veja, você deixa de concorrer, né, num universo muito maior. Alguns grupos têm 1.000 pessoas, por exemplo, para concorrer num universo muito menor daquelas pessoas que têm os 40% do lance fixo. Então, isso aumenta a sua probabilidade de contemplação, tá? Beleza. Existem também outras maneiras. O lance embutido, que você falou aí na tua pergunta, né? É uma maneira, na verdade, é uma ferramenta para você potencializar o seu nível de lance. Como que ele funciona?
quando você devolve parte do crédito da própria carta para consorciante. Então, para aquelas pessoas que têm pressa na contemplação, mas eventualmente não têm o recurso próprio disponível para brigar de igual para igual com quem está dando um lance maior, a gente usa esse artifício do lance embutido, né? Na maioria dos grupos, até 30% do valor da própria carta você pode ofertar como lance. Então, aí você consegue realmente ficar mais competitivo dentro do grupo. Uhum. Eu ia dar um spoiler, mas é a próxima pergunta, então eu vou deixar você responder. Tá. Quais são as vantagens e as desvantagens do lance embutido? E como ele pode ajudar ou atrapalhar quem está entrando em um consórcio? Porque pouca gente sabe, né? Mas o FGTS pode ser utilizado como lance. Pode ser utilizado como lance. Pouca gente sabe, para aquelas pessoas que são CLT, que estão assistindo a live ou que vão assistir depois no YouTube, a pessoa às vezes está trabalhando por 10, 12 anos, já tem um bom saldo de FGTS e não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, vai aí uma dica, você pode ofertar o seu FGTS como lance, tá bom? Então, isso realmente pouca gente explora. Obviamente, respeitando as leis da Caixa, né? A Caixa Econômica que tem toda essa lei, não pode ser o segundo ou terceiro imóvel, tem um limite do imóvel que você pode comprar, mas tudo isso a gente pode explicar com mais detalhes, tá? Uhum. Com relação ao lance embutido, vamos lá. Quais são os perigos e as vantagens do lance embutido? O lance embutido, ele é muito inteligente para quem já tem parte do recurso, tá? Parte do recurso, então uma pessoa que já tem algum dinheiro e quer acelerar a contemplação. Ou para grupos que já estão muito experimentados. Pensa num grupo que inicialmente tinham 200 meses e já se passaram 120 assembleias. Faltam só 80. O que acontece com um grupo desse? A média de lances caiu muito. Em razão das pessoas que ofertaram mais, já foram contempladas, né? Então, o lance embutido pode ser aquilo que te falta para você ser certeiro e pegar o crédito de forma muito rápida. Para quem o lance embutido não é bom? Para quem não tem recurso próprio e entra em grupos muito novos. Porque mesmo com lance embutido, você não vai chegar no nível de lance que está sendo contemplado. E qual que é o problema disso? Que você está contratando inicialmente um crédito maior do que você precisa. E sobre esse crédito vai recair a taxa de administração. Então você está pagando uma taxa de administração sobre um dinheiro que você não vai usar. Então, é importante que você estude muito bem o grupo que você quer entrar antes de tomar a decisão se você vai usar ou não o lance embutido. Ou seja, consulte um consultor financeiro que vai saber disso e vai te É, orientar da melhor forma. Porque eu falo exatamente. para os meus alunos, vocês têm que saber para vocês poderem até cobrar do profissional depois, né? Então, essas lives são nesse sentido, para vocês terem argumento. Senão, que vão falar, não, a gente tá com o lance embutido. Aí quando você vai ver, você contratou um crédito maior do que você precisava, pagou uma taxa em cima de um crédito que você não vai usar por causa de pressa, e às vezes você nem tinha tanta pressa assim, tá? Exatamente. E veja, né, o lance embutido ele precisa ser usado com algum cuidado e com estudo mesmo, né? Precisa debruçar em cima do grupo, porque é uma vantagem que é acessível a todas as pessoas, né? Então veja, quando todos utilizam da vantagem, acaba que não é vantagem para ninguém. Porque se todo mundo, você está inflacionando o grupo em 30% em todos os lances. Então tem que ser uma coisa bastante assertiva. Um Tem que estudo é sempre fazer. necessário. Tem que fazer parte do seu planejamento para você usar essa ferramenta como uma alavancagem mesmo, não como um prejuízo, Brasil. É Ela é isso. para te ajudar. É Então, isso. ainda pensando, olha só, nossa, essas perguntas estão muito boas. Que coisa. Manda. Os principais erros que você Hum. vê as pessoas cometendo ao contratar um consórcio por impulso ou sem orientação? Porque é tão importante o nosso trabalho, né, de consultores financeiros. Por falta de planejamento, as pessoas acabam se enroscando e não conseguindo pagar as parcelas. E aí, fica perdido o dinheiro? Tá, vamos lá. Vamos por partes, né? Você fez bastante perguntas aqui para mim. Primeira coisa, né? Quais os principais erros? Eu não diria que é um erro, mas quando uma pessoa entra
numa modalidade de consórcio, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alinhar as expectativas, né? Eu sempre dou esse exemplo nas palestras que eu dou de planejamento financeiro, quando eu estou falando de consórcio, que é a seguinte. Você sabe que a minha família, né, minha esposa tem família lá no Sul. E a gente passou férias no Sul e na volta a gente passou no Beto Carreiro World. Parece desconexo, mas não é não. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está na fila de um brinquedo, e minhas filhas queriam andar, por exemplo, na montanha-russa, quando você adentra a fila do brinquedo, ali tem uma placa dizendo o seguinte, olha que interessante. Dessa parte da fila onde você está até o brinquedo, são 2 horas de fila. O que o parque está fazendo com o cliente? Alinhando expectativa. Alinhando expectativa. Você já sabe que você vai demorar 2 horas de fila. Então, qual é o problema? O problema é quando a pessoa entra num modelo de consórcio, alguém promete para essa pessoa uma contemplação rápida, sendo que a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o que a pessoa tem de recurso está fora do que o grupo está contemplando. Então, um erro muito comum é a pessoa que está com pressa, não tem o recurso necessário para girar uma operação de forma rápida e entra no consórcio porque alguém falou que vai dar certo. Não, compra comigo que mês que vem você é contemplado. Então, muitas vezes o consórcio é mal visto no mercado porque existem profissionais que não trabalham de maneira correta. Que para não perder a venda prometem qualquer coisa ou fazem venda casada, isso é muito comum em bancos, né? Aquela pessoa que vai pedir uma linha de crédito no banco, aí o gerente fala, faz um consórcio para me ajudar, e aí o cara entra só para pegar o dinheiro e depois cancela o consórcio no momento seguinte e o grupo vai ficando com uma saúde financeira muito ruim e por consequência contempla pouca gente. Então acho que esses são os cuidados que você tem que tomar e é o que pode te frustrar na compra de um consórcio, e se ele for mal vendido, se o profissional do outro lado não for honesto com o cliente. Sim, que é o que você falou no começo, né? Justamente, Exatamente. é um grupo de pessoas. Então, se todo mundo paga, o grupo é saudável. Se Exato. começa a rolar cancelamento, seja por que motivo for, você não está prejudicando o banco. Você está prejudicando outras pessoas. Exatamente. E aí, Exatamente. beleza, cancelei, me Vamos lá. embananei. E aí? O que Perdi o acontece com o dinheiro? emprego, me enrolei, o que acontece, né? Duas coisas podem acontecer. Em alguns grupos, primeira coisa que se diga, né? Você não perde o dinheiro, tá? Esse dinheiro será ressarcido no final do prazo. Então vamos Primeira supor que diferença com você. financiamento, galera. Exato. Vamos supor que você entra num grupo de veículo de 48 meses, ok? E no 5º mês eu perdi o emprego, ou tive algum imprevisto na minha família e não consigo mais honrar as parcelas. O que vai acontecer comigo? Percorridos 48 meses, eu tenho acesso a esse recurso, descontado da taxa de administração proporcional, ok? Isso é uma coisa. Outros grupos fazem sorteios de excluídos. Então, por exemplo, se você tinha uma cota, que essa cota caiu por inadimplência, o consórcio vende para uma outra pessoa que substituiu. Ih, Tem caixa para devolver o recurso de forma mais rápida. Faz sorteio dos excluídos, dessas pessoas que pararam de pagar, e aí elas são ressarcidas antes do final do prazo do consórcio. perfeito. Então, galera, reforçando, consórcio não tem juros, diferente de um financiamento. Se você não conseguir pagar, o que você pagou não vira fumaça, certo? Você vai receber ele no final porque lembra, é um grupo, são pessoas, não dá para o banco falar, que pena, toma aqui seu dinheiro de volta. Sim, sim. Porque, né, são pessoas ajudando pessoas, enfim. Então, vamos seguir aqui. Por que o consórcio, Corec, pode ser considerado uma ferramenta de alavancagem financeira quando bem, você bota um estilo assim, no bem usada? Boa, boa. Vamos lá. A gente pode usar consórcio de algumas maneiras, né? A mais conhecida delas é quando a gente quer aumentar o nosso patrimônio. Então, se você tem uma casa e depois de um tempo X tem duas, você alavancou seu patrimônio, ok? Saiu de uma para duas. Isso é o que a maioria das pessoas fazem e utilizam o consórcio. Uma outra maneira da gente utilizar o consórcio, olha que interessante. Vamos supor que você está pagando a sua carta de consórcio e num mês X, num mês
12, 13, por exemplo, você é contemplado. O que acontece? Se eu não quiser comprar o imóvel ou o veículo naquele momento, a partir daquele exato momento, o dinheiro fica num fundo de investimento da própria consorciante, num Olha aí. fundo de renda fixa, que está rendendo entre 0,8% e 1% ao mês. Então, veja, olha que ferramenta potente para investimento. Se eu estou num grupo, por exemplo, que eu pago parcelas de R$ 1.000 e no 12º mês eu sou contemplado, eu paguei R$ 12.000. Só que se essa carta é de 300 mil, naquele momento eu já colho rentabilidade sobre R$ 300.000. Enquanto eu não utilizar meu crédito, meu dinheiro está rentabilizando. Só que perceba, ele está rentabilizando sobre um dinheiro que eu não paguei. Então você consegue alavancar na questão do investimento, porque você consegue usufruir dessa rentabilidade de um dinheiro que você não pôs. Uma terceira maneira, que é bastante comum, é quando você revende a carta após a contemplação. Então as pessoas pagam, são contempladas, não querem adquirir o bem e elas revendem a carta por um ágio, que é um ágio considerável, em razão da Selic, que está 15%. Você consegue pegar tudo que você pagou e obter um bom lucro nessa operação. Então você tem essas três maneiras: ou aumentando o seu patrimônio, ou investindo com o crédito que está investido num fundo de investimento, ou revendendo a sua carta que já está contemplada e vale muito no mercado. Eu vou chegar em carta contemplada, calma. Eu É, vou fazer essa pergunta para você, né? vamos A mais tarde. gente, a gente não pode deixar nenhuma ponta solta aqui. Tá Mas bom. pensando aí em alavancagem, né, de Uhum. patrimônio, porque eu acredito que a maioria das pessoas já entenderam que precisa pensar por conta própria na aposentadoria. Não dá para esperar nada de ninguém, principalmente do INSS. Pensando Exato. nisso que você falou, é uma boa estratégia de diversificação de renda passiva, que eu adoro. Vamos lá. Agora eu vou ensinar o pulo do gato para vocês. Eu vou ensinar como que qualquer um que está assistindo essa live pode ficar milionário em questão de 15, 20 anos no máximo. Olha que coisa Olha as poderosa. promessas, Brasil, as Vamos lá. promessas. Quando eu dou palestra de planejamento financeiro, uma coisa que a gente fala bastante é o envelhecimento da população, né? É assunto para uma outra live, mas fato é que a população está envelhecendo, tem muita gente usando do recurso do INSS e pouca gente contribuindo porque a galera está tendo cada vez menos filhos. Então, se você Sim, pensar sobre essa ótica, é fácil entender que o INSS não vai conseguir segurar todo mundo por muito tempo, ok? não, já tá E eu sempre desmanchando. brinco, eu digo que INSS quer dizer isso, nunca será suficiente. Então, Isso nunca será seu, eu falo. a gente precisa ter formas auxiliares de cuidar da nossa terceira idade. E uma delas é o que eu chamo de aposentadoria imobiliária. Então, vamos fazer uma conta junto. Ó. Eu vou falar números aqui bastante aproximados, tá? Para você Tá, entender, Dani. Existem alguns grupos de consórcio que têm parcela reduzida até a contemplação, ok? Então, eu vou ok. dar exemplo de um player que a gente trabalha. Existe um grupo no Itaú de parcela reduzida que você paga 30% a menos da parcela até a contemplação. Segura. Então, Gente, vamos se lá. vocês quiserem ter acesso a parcelas reduzidas, me chame ou chame o Alexandre Korek, tá? É Que isso somos aí. especialistas e conseguimos acessar várias empresas de consórcio e buscar a carta que faz sentido pro seu bolso, para você, para sua realidade e para o seu objetivo. Pode voltar, obrigada. Então vamos lá. Pensa comigo, agora eu vou botar você para fazer conta ainda. Bom, Eita, esse grupo de parcela reduzida, um crédito de R$ 300.000 hoje nesse grupo, está saindo em torno de R$ 1.000 a parcela. Dá 1.090, tá? Para ser exato. Ok? Mas vamos arredondar para R$ 1.000 para a gente ficar fácil na conta. Então vamos supor que eu entro num grupo desse sem a intenção de dar lance, ok? ok. Eu vou esperar o sorteio me contemplar. Existe uma média histórica que diz o seguinte: em até 5 anos, estou falando de 60 meses, mais de 90% das pessoas que não dão lance são contempladas por sorteio, tá? Tá. Então veja, se eu estou pagando R$ 1.000 todo mês, até o mês 60, estou falando de 5 anos, hein? 60 parcelas.
eu vou ter gasto com parcela 60 mil. Até aí, tranquilo? É, tranquilo. Passou do Legal. ano. Fechou. 5 aninhos, R$ 1.000 por mês. Então todo mundo que se programa consegue assumir uma parcela dessa. Fechou. No mês 60, o que aconteceu comigo? Eu fui contemplado. E a partir daquele momento, quanto que eu tenho disponível para comprar o meu imóvel? R$ 300.000, que é o valor do crédito contratado. Certo. Ok? Ok. O O que eu vou fazer com esse dinheiro? Você me pergunta. Eu que você vai vou, fazer com esse dinheiro? eu vou comprar um apartamento, esses apartamento estúdio, muito bem localizado, perto de Perto uma do estação de metrô. metrô ou perto de Ou uma aqui em Guarulhos, aonde universidade. vai ter o metrô. Exato. Esses apartamentos, eles dão uma média de 0,8 a 1% por mês de locação. Se for Airbnb, pode ser até um pouco mais, tá? Então, a partir daquele momento, esse apartamento vai me dar R$ 3.000 por mês de aluguel. Qual que é o valor da minha parcela agora que eu fui contemplado? Vamos lá. Você lembra que eu entrei num grupo de parcela reduzida, certo? Certo. Então, tudo isso que eu estou pagando a menos, a minha parcela vai ser agora engordada um pouco, porque eu vou pagar esse residual. Então, a minha parcela sai nesse momento de R$ 1.000 para 1.700. Tá. E olha que interessante, a partir desse momento, mesmo com o acréscimo da parcela, quem que está pagando essa parcela para mim agora? O inquilino. O meu inquilino está pagando o meu imóvel. E olha que interessante, ainda sobra R$ 1.300. O que eu faço? Entro Outro numa nova consórcio. cota. E aí veja que o seu crescimento patrimonial é em expressão geométrica. Um vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Então, com pouco tempo, você pode ter 8 imóveis alugados. E o que saiu do seu bolso efetivamente? Só os 60 mil iniciais. Até a primeira contemplação. Depois disso, a operação se pagou sozinha. Então, olha que beleza, daqui você 20 anos, ter 5, 6, 7 apartamentos, rendendo aí 3 mil, e essas parcelas já acabaram, e você tem isso numa renda passiva, para não ter que trabalhar para sempre, e atingir o que a gente chama de independência financeira. Faz sentido, Dani? Faz total. Eu gosto de chamar de liberdade financeira, porque Boa. independente do dinheiro, a gente nunca fica. Sim. Pelo contrário, quanto mais a gente ganha, mais a gente gosta Mas, dele, tá correto. né? E tá vendo, ó, muita gente fala assim, meu, eu sei que dá para alavancar patrimônio com consórcio, mas não entendi. Acabei de Por dar o isso, caminho das pedras. exatamente, tá vendo? Só essa explicação já valia inscrição, já valia seguir a gente nas redes sociais, já valia comentário, já valia compartilhamento, porque é isso, entendeu? Muito bom. Educação financeira na veia, certo? Já olhamos todos as coisas bonitas do consórcio. Sim. Mas em quais casos você não recomendaria um consórcio? Ok. Quando ele não é o mais indicado? Que é o que eu sempre digo, né? Consulte um profissional. Uhum. Por mais facilidade de contratação online que exista, e tem, né? Uhum. Sim. Muita gente fala assim, eu consigo fazer online, eu consigo fazer sozinho. Tá. E aí, não sei o que, gente. Mas nada vai substituir alguém que faz isso há muito tempo. Conhece todas as entrelinhas, né? Com certeza. Se esse produto serve para você ou não, se aquele grupo está saudável ou não, é a gente que consegue ver. A gente que consegue olhar a taxa administrativa, né? O consórcio, diferente do financiamento, de novo, não tem juros, mas tem taxa administrativa, como ele falou, que é super variável entre as empresas. Então, na dúvida, fala com a gente para você ir tranquilinho. Mas voltando à pergunta, para quando não é interessante um consórcio? Tem esse momento? Tem, eu acho que tem. De maneira bem direta. O consórcio não é indicado para quem está com pressa e não tem recurso para ofertar como lance. Para essas pessoas, o consórcio não é indicado. Aí, nesse caso, ele teria que realmente recorrer a um financiamento, tá? Eu sempre brinco, né, que juros é o preço da pressa.
Toda vez que você tiver pressa, você vai pagar juros. Toda vez que você programar uma decisão financeira, você vai pagar menos. Isso serve para Ganha. tudo. Ou ganhar juros. Exato. Isso serve até para suas férias de família. Vai você viajar amanhã para Bahia e deixa para comprar a passagem hoje. Agora Hum. compra para daqui a um ano. Na mesma lógica, o consórcio. Então, para aquelas pessoas que por algum infortúnio ou algum contratempo, a pessoa precisa adquirir um imóvel naquele momento e não tem o valor para o lance, o financiamento é o que resta, né? É a única opção viável para esse cenário. Mas para quem puder se programar, vale muito a Evitar. pena. E para quem não gosta de pagar juros, para quem entende que dinheiro Essas. barato é negócio, aí para essas pessoas o consórcio é uma ferramenta extremamente viável. Perfeito. Entendeu, né, galera? Então, é aquele, tá com pressa, come cru, paga juros. É isso. Planejamento é a solução para a maioria. Eu tenho um e-book até de viagem, sabia? Ensinando as pessoas a fazerem, a economizarem viajando, se planejando. Simples assim, se planejando. Sim, É, isso é é muito isso que bom. você falou. Mas vamos lá. E se eu for sorteada e ainda não quiser utilizar a carta? O que acontece? Quais opções eu tenho? Vamos lá. Então, repetindo, eu fui contemplada, não quero usar a carta, vão me sobrar duas opções. Ou eu deixo esse crédito investido no fundo de investimento da própria consorciante, que vai Nem é render. você, que no caso é a própria que deixa. Exatamente, a própria consorciante, tá? Tem lá o fundo, tem o CNPJ do fundo, você consegue ver todo o histórico de rentabilidade desse fundo, acessar todas essas informações, tá? E aí você tem rentabilidade que muitas vezes supera o valor que você paga de parcela. Todo santo mês. Uma segunda opção é vender a sua carta, né? Porque ela já está contemplada. E como eu disse, carta contemplada tem muito valor de revenda em razão da Selic, que hoje está a 15%. Então, por mais que você seja um personaliteiro Itaú, um Prime no Bradesco, um Select no Santander, muito dificilmente você vai entrar num contrato de financiamento com uma taxa efetiva de menos de 13% ao ano. Muito difícil. Então, a carta contemplada ela tem um bom valor de revenda em razão disso. Então, nesse caso, a gente podia até colocar o consórcio como investimento, além de solução financeira, né? Não há dúvida. O consórcio é um veículo de investimento. Não há dúvida nenhuma nisso. Certo. E falando em carta contemplada, finalmente chegamos a esse tópico. Vamos lá. O que é uma carta contemplada, né? Quais são os cuidados que Tá o bom. consumidor deve ter antes de adquirir uma? Porque tem a carta. Beleza, contemplei a carta, entendi essa parte. Todo mundo Sim. ok até aqui. Uhum. Não vou utilizá-la, sei lá, mudei os planos. Posso vender. Beleza. Paguei 30, vou vender com ágil, com ganho aí de capital, igual você falou. E para quem que é interessante comprar essa carta de mim? Porque se eu estou vendendo, alguém está comprando. Lógico, lógico. Vamos lá. Para quem que é interessante comprar a carta contemplada? Número um, vamos voltar naquela pessoa que tem pressa? Lembra aquela Tá, pessoa que tem pressa e não quer entrar no financiamento, mas já tem algum recurso? tá. Ele pode acessar uma carta contemplada. Porque, veja, Dani, se a gente falar de custo do dinheiro, aí é legal falar um pouco disso, tá? Um consórcio convencional, ele não tem juros, mas se eu fizesse uma conta de chegada, tá? Ele vai custar algo em torno de 1,2 a 1,5% ao ano. Então, olha que barato esse dinheiro. O financiamento, já falamos dele, É 13, mais 13, barato que o Minha 14, Casa Minha Vida. exato. 13, 14 ao ano, tá? A depender do seu relacionamento com o banco. A carta contemplada está no meio disso. Ela não é tão barato quanto o consórcio convencional e não é tão cara quanto o financiamento. Hoje nós rodamos operação no escritório algo em torno de 5,2, 5,5, 6% ao ano. Então é uma diferença ainda assim muito grande com relação ao financiamento. Então, para aquela pessoa que tem pressa e não pode esperar um consórcio convencional, porque às vezes o dinheiro que ele tem não é suficiente para ser contemplado nos moldes convencionais, ele pode acessar a carta contemplada porque o crédito já está disponível para a compra do bem. Seja ele para a compra do carro, seja ele para a compra do imóvel, do jet ski, enfim, do que ele Máquinas queira. agrícolas. Máquinas agrícolas, para quem é do agro.
E um outro detalhe, tá? Isso nós já vivemos isso no escritório, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa não é aceita no financiamento, porque o índice de inadimplência no mercado está muito alto e os bancos estão muito criteriosos para liberar crédito. E ela é aprovada no consórcio da carta contemplada, porque o nível de análise é a régua um pouco mais baixa. Já tive clientes que foram negados no financiamento do Itaú, mas foram aceitos na carta contemplada do próprio Itaú, ou seja, a mesma instituição financeira. Então também é uma saída. Às vezes a pessoa não pode Uau, acessar porque não consegue comprovar a renda de um financiamento, mas no consórcio contemplado ele aceita. perfeito. Deixa eu só compartilhar uma coisa com você, que eu tenho uma. Hoje a minha cliente, né? Ela veio ferida do mercado de consórcio, porque é Tá? aquela coisa. Muitas pessoas já passaram pelo consórcio Sim, porque esbarraram em profissionais que não foram profissionais. sim. Cobraram uma assessoria dela para vender uma carta de imóvel de 500 mil, cobraram 40 mil dela. Oh, É, nossa. prometendo que ia contemplar em 3 meses e que essa parcela dela ia reduzir, porque quando contempla, o que, que acontece? Se você quiser até explicar Uhum, para o pessoal, para eu não sim. tirar isso. E aí, beleza. Ela, eles foram dando lance, só que é aquilo que a gente falou. O lance, todo mundo tá dando lance. Então, Exato. né? Beleza. Ela ficou frustrada. Aí ela viu algum vídeo meu e falou assim: ai, deixa eu te perguntar. Eu falei, mas peraí, não tinha que te cobrar essa assessoria, não. Aí ela tentou justificar ainda. Eu falei, então, mas a comissão não é você que paga para a pessoa, Acho que não. é o consorciante que paga pro corretor. Sério? Eu falei, sério. Aí ela entrou com processo e tudo mais. Por quê? E ela só se ligou que ela tinha caído numa fria porque o que eles prometeram, eles não conseguiram cumprir. É lógico. Entendeu? Assim, Dani, algumas dicas de mercado, tá? Se o cara prometeu contemplação, sem te mostrar um dado técnico, sabe? Um histórico das últimas 10 contemplações, te provar que a média de lances vem caindo, que o recurso que ele tem é suficiente, né? Se a pessoa não te mostrar nada disso e prometer contemplação, ela tá te enganando. Ela tá de olho na comissão dela e não tá muito preocupado com você. Eu cansei de perder venda já de clientes que chegaram até mim e falaram: ah, mas meu gerente do banco falou que com ele eu sou contemplado. Eu falei: então, vá com Deus, compre com o seu gerente do banco, porque a gente tem que saber que a gente não vende um boleto, a Não. gente vende um sonho. O sonho da casa, o sonho do carro. Então, eu não estou vendendo um boleto, um carnê de boleto para ele pagar. Não é esse o meu interesse. Eu tenho interesse que essa pessoa seja contemplada, porque uma pessoa feliz te recomenda, te tem como um bom profissional, e é isso que faz a roda girar. Então, Exato. as pessoas que vendem por vender, mas fique tranquilo que esses caras têm vida curta no mercado. O próprio mercado espelha essas pessoas, né? Eles não conseguem enganar muita gente por muito tempo. Não, mas infelizmente, mal profissional a gente vai ter em todas as áreas, né? Então é uma coisa que a gente sempre precisa tomar cuidado. Você fez uma outra observação, então essa sua amiga que está machucada com o consórcio, pede para ela falar com a gente que a gente tem o curativo. Sim, ela já tá falando com a gente já. Então é ótimo. Já. E você Tô falou cuidando. também da parcela que diminui, né, depois que você dá um lance. Isso é verdade. Todo lance que você oferta, você abate do saldo devedor, então a sua parcela cai na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu ofertei 50% de lance e minha parcela é de 2.000, a partir daquele momento eu vou pagar R$ 1.000 de parcela. Ele cai sempre na mesma proporção do lance ofertado. Quanto maior o lance, menor fica o seu saldo devedor. Ou, se você não quiser reduzir a parcela, você consegue reduzir o Vou tempo. parar. O importante é que o saldo devedor reduziu. Aí você escolhe Sim. como você quer utilizar daquele momento para frente, né? Agora, eis a questão. A taxa administrativa, quando a gente reduz o prazo, ela reduz ou ela continua em cima do capital contratado? Do crédito. A taxa vamos lá, a taxa ela é fixa, tá? Ah, Sempre sobre o crédito. Então, se eu entro num grupo, por exemplo,
de 20% de taxa de administração e eu contrato um crédito de 1 milhão, qual que é o meu saldo devedor? 1.200.000. 1 milhão que eu contratei, mais os 20%. Então, eu pego esse 1.200.000 e divido pelo número de meses, esse é o valor da minha parcela. Existe um outro residual, que é de fundo de reserva, mas esse dinheiro volta para o consorciado no final, então é um dinheiro que retorna, então não precisa colocar na conta. E tem um seguro de vida prestamista, que é opcional, que o cliente pode optar por tirar o seguro se ele quiser, e aí isso sai da parcela dele. Muito bem. Tem 2 comentários aqui, deixa eu ler pra gente. A Sandra falou assim: a carta contemplada pode ser usada para qualquer finalidade ou tem que seguir a contratação inicial? Tem Inicial. que seguir a contratação inicial. A carta contemplada nada mais é do que um consórcio convencional que foi contemplado e alguém está abrindo mão daquele crédito. Então, se ele é um consórcio originalmente de imóvel, a carta contemplada tem que ser usada para comprar um imóvel. Se é de veículo, a mesma coisa, um veículo. Mas lembre-se, se eu adquirir uma carta contemplada e não comprar nada, no último mês isso cai em dinheiro corrigido na minha conta. Dessa maneira, você pode obter o recurso em dinheiro. Ah, uma coisa que a gente não falou aqui é que as cartas de imóvel são corrigidas pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, Ou e IPCA, o depende do IPCA. BIM. E a de carro, É FIP, tabela FIP. pela PUC. Tá? Certo, pessoal? E eu não sei, MSTI falou, muito importante ter profissionais qualificados e honestos, como vocês. Ai, obrigada. Agradecido. Agradecido. Tem mais Aí, perguntas? Aturando falou, lindos e inteligentes. Obrigada. Sigam aturando, pessoal. Viagens. Lido tudo. Beleza. Aí a Sandra, quanto tempo? 180 dias seria isso? Quanto tempo o quê? Para carta, o prazo da carta contemplada ser modificada de dono? É isso? É a sua pergunta? Se for isso, é bem menos que isso. Para mudar de titularidade, em no máximo 30 dias, isso já sai do nome de um consorciado e vai para outro. Agora, para cair o dinheiro na conta, é decorrido todo o prazo do consórcio. Se for um consórcio de 180 meses, são 180 meses. Ok? É o prazo que o consórcio tiver. Beleza. Então, vou aguardar a sua pergunta, Sandra, que aí eu faço aqui para ele. E quem quiser usar consórcio para capital de giro? Porque, ó, Muito. os empresários ficam loucos Vamos pelo lá. Pronamp. Aí, às vezes, não tira nota, né? Tal, tal, tal. Aí o Pronamp não libera. Como que seria o consórcio para capital de giro? Isso é uma coisa bastante inteligente, principalmente nos tempos de hoje que o dinheiro está caro no mercado, né? Então, como que funciona o consórcio para capital de giro? Quando você compra um imóvel de você mesmo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu sou um empresário, que eu tenho muito dinheiro imobilizado, eu tenho posses, eu tenho casa, tenho terreno, tenho casa de veraneio, mas não tenho liquidez. Não Deus tenho abençoe. dinheiro no banco. E Aham. aí eu preciso, de repente, contratar mais funcionários da minha empresa ou trocar o maquinário, e eu não quero pegar esse dinheiro no mercado. O que eu faço? Eu rodo uma operação com uma carta contemplada, onde eu compro um imóvel que já é meu, de mim mesmo. Dessa maneira, eu consigo levantar o valor que o imóvel vale, o valor venal do imóvel, com uma taxa de juros de 6% ao ano. Então, olha que maravilha. Então, para quem é investidor, pessoal que investe na XP, no BTG, são nossos parceiros, eles entendem isso e entendem que, como é um dinheiro muito barato, ele consegue fazer um dinheiro maior com essa liquidez no mercado. Né? A liquidez tem muito valor hoje. Então, a pessoa tem um imobilizado, ele compra dele mesmo no intuito de levantar aquele valor e usar como ele bem quiser. A Ficou galera claro? É um conceito um entrando pouco aqui. mais complicado, mas Não, tá explodindo a mente de quem tá assistindo, eu tenho certeza. Porque a galera assim, e pode isso, Arnaldo? Pode. pode. É Não sou legal, contra. Brasil. A gente trabalha É. dentro das 4 linhas. A gente Vamos ver. roda muito essa operação no escritório. A gente tem uma venda aí de muitos milhões por mês só para capital de giro. A Sandra falou assim:
para usar o valor do crédito em dinheiro. Ela quer saber, depois que encerrou o grupo, quanto tempo vai 30 cair na dias. conta? 30 30 dias. dias. E a Nutri Mulher. Nossa Senhora. É porque como a gente deita o celular, eu não consigo ler. Cadê? Calma aí. Você tem que entrar com o outro, como Eu espectador, entro. é, e ler as perguntas, senão realmente você vai ficar torto até o final da live, você tá com o pescoço torto, hein? É, mas certo. Eu já leio mais comentários aqui. Bom, uma das perguntas era sobre as parcelas serem fixas, né? E não são, elas são reajustadas. Sim, toda parcela tem isso. Cibele Prates, ela falou que é interessante isso. É interessante. Muito. Conversa Ô, com a gente para saber mais. Muito interessante. é, é assim, Corec, me siga para mais dicas. Siga para mais dicas. Você sabe que eu estou iniciando nesse mundo virtual, né, Dani? Então, você já está aí há muitos anos. Mas a gente chega lá. Ixi, Conhecimento a gente tem. tem uns quatro aí. Tá, e aí Importante só falar do reajuste, Dani, porque isso é uma assim, dúvida. Porque tem muita gente que pergunta, por que o consórcio tem reajuste? O consórcio precisa ser reajustado para garantir o poder de compra daquela pessoa que é contemplada no primeiro mês e aquela pessoa que vai ser contemplada no mês número 100. As duas pessoas têm que ter o idêntico poder de compra. Então, por isso, as parcelas têm que ser reajustadas. Mas quando você já é contemplado, você só reajusta pelo saldo devedor e não mais pelo crédito. Tá? Então, por mais você paga de parcela, menor o seu reajuste, né, em valores absolutos. entendeu, galera? Então, não é que o consórcio é uma caixinha de surpresas, Tá ou tudo que, bem tipo, definido. porque o que acontece? Muita gente se machucou na pandemia quando o INSS explodiu. Então, Sim, as parcelas elas foram reajustadas bem, sim. né? Mas, Mas seu imóvel também normalmente, valoriza na mesma medida, né? Seu imóvel também valoriza no INSS. sim, Importante que se diga. exatamente. Então é isso. Não tem pegadinha, mas você precisa saber as perguntas certas. Ou pelo menos ter profissionais que farão a consultoria para você e não vão tirar pedido, como eu e o Alexandre Corec. Deixa suas redes sociais para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Deixo. @Alexandre Corek é minha pessoal. E @Corek Corretora. Tá? Corek, Korek. Camudo no final, meu sobrenome. Tá bom, gente? Então, entre no site, entre no Instagram. Você Lá tem tem site? Qual tudo que é o site? jogado. coreccorretora.com.br. Certo. E, então, Na- vocês ah, conseguem meu contato, conseguem meu WhatsApp e dá pra gente evoluir. certo. Na descrição do vídeo eu também coloco as redes dele, tá? Para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas. Eu e o Corec nós trabalhamos na mesma plataforma. E é isso. Você quer deixar mais algum recado? Quem chegou até aqui no vídeo, por favor, comenta assim, hashtag consórcio, hashtag carta contemplada, hashtag diga não ao financiamento. Boa. Comentem, comentem. Comentem para dar engajamento. Compartilhem esse vídeo com quem não manja de consórcio e fala, meu, olha que sacada. Porque às vezes, o Corec, a pessoa ela tem... O que eu faço com os meus clientes? Eu entendo o cenário, né? Então, quanto ganha, como gasta? Às vezes tem ali 3 mil sobrando. Eu falo, cadê os 3 mil? Gastou à toa, gastou com nada, com nada. Ó, Aí, 3 mil, compra 3 cartas de 300 mil, hein? Então, 3 apartamentos que pode rentabilizar 9 mil em aluguel, depois da entendeu? contemplação. Então, Aí eu falo, você precisa de um boleto. Por quê? Porque essa pessoa exato. ela não tem aquela de guardar. Disciplina de guardar Disciplina. dinheiro. Perfeito, não tem disciplina. Peraí que eu vou ligar aqui meu celular, o outro, para ver o que as meninas estão comentando aqui. Jesus, amado. Calma aí. Calma aí, senão eu vou ter que virar de ponta cabeça de novo. Você deixa de lado que depois você bota no YouTube, você falou, né? Isso. Você vai ver que vai ficar certinho no YouTube. Muito bom.
Ah, a Sibeli tem uma pergunta aqui. Calma aí que eu vou ver. Isso aí, Luiz. Diga não ao financiamento. Arrasou. Depois você vai lá no YouTube e comenta de novo. Pera aí, deixa eu virar aqui para ler. Ó, a Cibele perguntou: não sei se falaram no início, mas vale assumir o consórcio e deixar o dinheiro aplicado? Hã? Vale. Ah, você fala entre. Você tem lá R$ 1.000 por mês. Você quer saber se você aplica ou se você compra uma carta de. Se você entra num grupo de consórcio? Essa é a sua pergunta? Eu diria depende. Que eu não sei o que você quer fazer. Exato. Depende do objetivo, né? Se for um É. objetivo de construir realmente uma independência financeira, o consórcio eu acho uma ferramenta um pouco mais viável. Uhum. Agora, que nem a gente falou, se você for precisar de liquidez, não é o Exato. consórcio. Aí você tem que Não é investir no só. banco. Então, De preferência fora do Brasil. Com a gente também. a gente arrasa no dólar. Assunto para uma próxima live. É. Não. Depois que eu comecei a fazer live sobre assuntos financeiros, eu falei, gente, eu não vou parar nunca mais, porque são muitos. Até Só. a gente sanar todas as dúvidas. E, infelizmente ou felizmente, né, o Brasil não tem educação financeira, então a gente tem que correr atrás e ajudar o pessoal o máximo possível. Ó, a gente respondeu a pergunta da Cibele, é isso mesmo. A Sandra perguntou assim, por gentileza. Ah, pergunta aí, ela vai fazer uma pergunta mais específica. Tamo junto, Cibele. Deixa o seu Obrigado, like gente. depois. Então, eu vou aguardar a pergunta da Sandra para encerrar a live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mande aí, que a gente já está caminhando para quase 1 hora de live, pessoal. Ó, o assunto rendeu, hein? Foi bom. Ó, ela falou, vou tentar explicar melhor. Comprando uma carta contemplada, pois tenho pressa e preciso usar o crédito livremente. Isso é possível ou não? Se você quiser comprar um imóvel, você tem que comprar carta de imóvel. Se você quiser comprar um carro, você tem que comprar carta de automóvel. A única maneira dela ter liquidez desse dinheiro, que eu entendi a pergunta dela, é se ela comprar um imóvel que já é dela. Se ela comprar dela mesma, aí sim ela vai ter acesso ao recurso, porque ela é a vendedora e a compradora na operação. Então ela paga para ela mesma, percebe? Então a carta, o crédito da carta contemplada vai cair na conta dela. Mas só se ela estiver comprando o imóvel dela mesma. Se estiver comprando um imóvel de terceiro, ela não tem acesso ao crédito. Quem vai ter acesso a esse dinheiro é o vendedor do imóvel, ok? Ela perguntou assim: explique o que é liquidez. Então você pensa ali no dinheiro na sua mão, a nota. A nota é líquida, você pode usar ela imediatamente. Quando você mora numa casa que é sua e você coloca para vender, esse imóvel não é líquido, você não sabe quando que esse imóvel vai virar dinheiro. Quando que você vai achar uma pessoa que vai pagar aquilo que você quer naquele imóvel. Quando você tem uma aplicação no banco, ele tem lá um prazo de resgate. Seja D0, D1, D+1, D+30, D+90, 180 dias. Entendeu? Isso é a liquidez. É o tempo que esse valor É a vira dinheiro, velocidade que eu acesso ao recurso. entendeu? Que você pode usar É, ele. é porque Ver tem se muita ficou gente. claro. Pode Eu até falar. ouvi um desses youtubers falando que tem muita gente que tem muito imóvel e não tem liquidez. Então, necessariamente, essa pessoa não é rica, é uma pessoa pobre com muito imóvel. Porque se amanhã ela tiver uma dor de barriga, ela não consegue vender esse imóvel de um dia para o outro. Isso gera um tempo, então a sua liquidez é baixa. Então é Isso. importante que parte do seu recurso esteja em alta liquidez. Porque se você tiver algum contratempo, por isso que a gente fala, né, quando a gente dá palestra de planejamento financeiro, que a gente precisa ter a reserva de emergência, né? De 3 a 6 Reserva vezes financeira, do Core, que seu a palavra padrão tem de vida. poder. Você É chama reserva, reserva de emergência, vai ter muita emergência. reserva financeira, exatamente. De 3 a 6 vezes o seu padrão de vida, né? O seu custo de vida. Aí você, depois disso, você consegue investir em veículos que dão menos liquidez. Mas respondendo a pergunta da nossa amiga, liquidez é a velocidade com que você acessa o recurso. Tem vídeo no canal explicando como você faz o cálculo da reserva financeira. Boa. E é por isso, novamente, que é tão importante ter planejadores financeiros, porque a gente vai diversificar o seu patrimônio, de modo que a gente mitigue os riscos. Se você precisar de liquidez, você vai ter, e não é imóvel, é em outra estratégia.
Entendeu? Exato. Aqui, consórcio, a ideia é alavancagem de patrimônio, aumentar o seu patrimônio no menor tempo possível. E com o menor custo. Exato. Pagando barato. Ah, quem perguntou da liquidez não foi a Sandra, não, foi outra moça, mas já respondemos. É que as duas fotos estão preto e branco. Aí eu tenho que ficar assim, falei. Gente, mais alguma pergunta? Nossa, que participativos, adorei. Ou se não, mandem um ok, era isso. Pra eu não ficar tipo, meu Deus, vou encerrar a live na cara das pessoas. Tipo, desligou, tá? Aí a pessoa tava falando. Tem alguém aqui, ó. O pessoal mandou. A Cibele perguntou: o consórcio é considerado de média ou difícil liquidez? Então vamos lá. Se você já tiver com a carta contemplada, ele tem ótima liquidez. Você pode vender ele amanhã, é só você abrir a boca que a gente compra. Então, Sim. se ele é um consórcio que ainda não está contemplado, ele é de Não média tem liquidez. liquidez. Se você quiser vender essa carta, você vai vender ela com deságio. Possivelmente você não vai pegar tudo que você pagou de parcela porque ela ainda não está contemplada. Olha a pergunta da Renata, que maravilhosa. Qual é o melhor momento para fazer um consórcio? Agora, minha filha, você quer fazer comigo ou com o Corec? Eu brinco o seguinte, né? O melhor momento para fazer o consórcio foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Boa. O Luiz perguntou: seu carro quebra. Oxi, você leva ao mecânico, você fica doente, vai ao médico. E quando tem problemas financeiros? Hã? Você tá respondendo alguém, Luiz? Que eu fiquei agora. Acho que ele A tá no Sibeli falou que desenho. por ela tá ok. Tá bom. Ah, tá. Tipo assim, ele. Tá, quer dizer, se seu carro quebrar, você vai levar no mecânico. Se você ficar doente, você vai no médico. E quando você tem problema financeiro, chama nós! Não vai no gerente, não. Não Não dá vai ter. problema não. Quando tá tudo bem, tem que chamar a gente, porque a gente vai buscar as melhores opções no mercado. Aí ele respondeu, ó, contrato consultor financeiro. Isso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. A Renata respondeu, boa, isso que eu queria escutar. Vocês são top. Obrigada. Muito obrigado. O Turando falou, pessoal, uma dúvida. E não mandou a dúvida. Então acho que alguém já respondeu a dúvida dela. Tchã, 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 tchã. Mais Bom, alguma coisa aí, tá? eu não tenho mais perguntas. Será que a galera tem mais perguntas? Ah, aqui, Turando. Corec comentou que o prazo médio de contemplação de até 90% do grupo é Uhum. historicamente de 5 anos. 5 anos. Como funciona isso, uma vez que o grupo segue pagando por até 20 anos? Boa, boa. É porque muitas vezes o grupo arrecada um valor em razão do lance mais alto do que você vai pagando só a parcela mês a mês. Que todo lance que você dá, veja, você está antecipando parcelas, né? Uhum. Então, ele consegue ter uma saúde financeira tão grande que, por lei, o consórcio não pode ter lucro na operação. O que eu quero dizer com isso? Se o consórcio, naquele mês, ele recolheu R$ 1 milhão, ele tem que contemplar R$ 1 milhão. Ele não pode fazer caixa desse dinheiro. A ABAC, que é a agência que regula o mercado de consórcio no Brasil, exige isso. Então, se você tem muita gente dando lance alto, o grupo tem muita liquidez para sortear muito mais gente. Então, por exemplo, eu passando hoje, fazendo um estudo em algum. Obrigatório é um, porém o céu é o limite, tipo isso. Exato. Não, hoje, assim, caso real, tá? Olhando alguns grupos do Itaú, tem grupos que contemplaram por sorteio mais de 20 pessoas. Não estou falando de lance, falando de sorteio. Por quê? Porque arrecadaram muito. Percebe? Perfeito. É por isso. Maravilhoso. A Lisiane disse assim: Corec, parabéns. E eu não ganho parabéns? Lisiane, não entendi. Não entendi isso aí, não. A Zibeli foi ótimo, palminhas. E a MS Chip falou dicas É, maravilhosas. Nossa, eu vou fazer mais live com você, Corec. As pessoas. MS Stipe é minha esposa, Maria Cecília Floriano Stipe Corec.
Tá bom? Achei ótimo. O Turano falou, muito bom, obrigado, parabéns. Então, eu acho que... agora ela falou, Dani, parabéns. Obrigada, Lisiane. Deu um coraçãozinho, arrasou. Tá certo. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu já vou subir esse vídeo no TikTok e no meu canal do YouTube, A Mina do Ouro, que vocês podem compartilhar livremente, certo? Muito obrigada, Corec, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito bom falar com o seu público. E estamos aí. Precisando, estou à disposição para falar desse e de outros assuntos que você achar interessante. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Mandaram mais mensagem aqui. Obrigado Boa por todo noite mundo e que agradeço. assistiu a live, compartilha, posta, reposta, que mais? Tudo isso aí que vocês que são YouTubers fazem, tá bom, gente? Obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.